Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos fiéis aqui do santuário, queridos tesoreiros, hoje estão vendo os paramentos vermelhos. É a festa de Santo André, que foi mártir. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E Santo André não foi crucificado, foi amarrado numa cruz em X. E dizem que este martírio é mais doloroso do que a crucificação, porque a crucificação, depois de poucas horas, morre. Em vez de quem é amarrado assim, pode durar até 2, 3 dias. E até animais chegavam, cachorro para comer os pés, aves. Santo André, nós lemos agora o Evangelho, é uma redação do Evangelho, mas o mais fiel é o Evangelho de São João. André e João eram discípulos de João Batista. E João Batista, quando viu Jesus, disse aos dois: eis o Cordeiro de Deus, vão atrás dele agora, não atrás de mim. E é interessante que André e João foram atrás de Jesus. É muito interessante que as perguntas, os dois perguntaram: mestre, onde moras? Ou melhor, Jesus disse: bom, que estão querendo o quê? E eles fazem também uma pergunta: mestre, onde moras? E Jesus diz: vinde e vede. André é o primeiro chamado protocleto, o primeiro chamado por Deus, é o primeiro missionário. Existem congregações dedicadas a Santo André. Em Curitiba tem uma casa de retiro em Rondinha, que é dirigida pelas irmãs de Santo André. Mas vamos dar rapidamente um quadro da vida de Santo André. Santo André foi missionário na Grécia, depois foi o primeiro bispo de Bizâncio, que depois se torna Constantinopla. Foi escolhida como capital do Império Romano do Oriente. E mais tarde, quando os muçulmanos tomaram conta da Turquia, a cidade hoje se chamada Istambul, uma das maiores cidades do mundo. Bem, o que mais nos impressiona em Santo André é a discrição. Ele que convidou, o primeiro missionário convidou o irmão Pedro, encontramos o Messias, e Pedro foi. É interessante que os dois foram martirizados, deram a vida pelo Evangelho, e é curioso que os dois foram bispos das futuras capitais do mundo: Roma, capital do Império Ocidental, Constantinopla, capital do Império Oriental. É curioso saber isso, porque depois a briga que teve entre Oriente e Ocidente, daí surgiram depois os ortodoxos, não eram motivos religiosos, eram motivos políticos. Ou seja, o bispo de Constantinopla queria ser como o bispo de Roma, porque nós somos André e também o nosso fundador, e tem os mesmos direitos de Pedro, esquecendo as palavras que Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja deve ter uma só liderança, que é o Papa, né? Vocês estão vendo. Bem, as relíquias de Santo André, no tempo dos cruzados, foram levados para Roma, mas o Papa São Paulo VI, aquele que me mandou no Brasil,
São Paulo VI deu as relíquias de Santo André ao bispo de Constantinopla, hoje se chama Istambul. Deu as relíquias em sinal de reconciliação, né? Isso foi um gesto muito importante, porque uniu o Oriente com o Ocidente. Bem, eu gostaria de concluir só dizendo, diante de Santo André, deste exemplo luminoso, devemos aprender a tomar mais iniciativa, convidando, avisando, e devemos aprender muito dos filhos das trevas. Vocês vejam toda a parafernália que fazem de propaganda em todos os lugares, e nós ficamos aí tímidos, né? Eu já contei várias vezes, mas quero novamente repetir a vocês, queridos tenoreiros. Eu, quando cheguei no Brasil, o primeiro trabalho que eu fiz foi visitar as famílias, casa por casa. E é interessante que, lembro muito bem, eram os primeiros dias que estava no Brasil, e bati lá no fundo da casa apareceu uma criancinha e diz: Padre João, a mãe mandou dizer que não está em casa. Eu disse: mas ela está. Ela repetiu 2, 3 vezes: a mãe mandou dizer que não está em casa. Mas você sabe que as crianças não mentem. A mãe não consegue mentir. Eu olhei bem nos olhos, mas eu pergunto agora: ela está ou não está? Ela está, mas mandou dizer que não está. Que sem querer, né? Mas isso para dizer como eu, lá no meu diário, eu sempre escrevo alguma coisa, diz: é possível que esta vez 15 metros ganharam de 15 mil quilômetros? Meu Deus, eu fiz 15 mil quilômetros para vir aqui. Era só fazer 15 metros, vim para benzer a casa. Então, realmente, quando nós olhamos tudo isso, é para acordar. Devemos fazer muito mais como missionário. E você, tenoreiro, que está acompanhando, você é um missionário como André. Vamos assumir. Ontem eu conversei com o diretor de uma escola. Eu disse: nós vamos construir a 7ª casa. É necessário, é uma família realmente não pobre, miserável. E eu disse: bem, o teu colégio quantos tem? 500 alunos. Então você pede R$1 a cada um para que participem também deste projeto. E ele diz: não, certamente nós vamos fazer alguma coisa. Vamos agir. Chega de comodismo. Ave, amém, aleluia.